quero refletir de modo muito breve acerca dessa data que se aproxima, a data do Natal. Alguém já disse, um teólogo certa vez disse que todo menino quer ser um homem, todo homem deseja ser rei, todo rei deseja ser Deus, mas só Deus que ser menino. Então o Natal é isso, é um Deus que poderia usufruir de todo o seu poder e da sua grandiosidade para se sobrepor à humanidade, mas é um Deus que fez um caminho inverso, é que os gregos chamariam da kenosis. É o que o Paulo vai dizer lá na sua carta aos Filipenses, capítulo de número 2, que do lugar mais alto, sendo Deus, ele foi até o lugar mais baixo, porque ele se humilhou, tornando-se homem, e sendo homem foi obediente, e sendo obediente foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele se humilhou em todos os aspectos. E essa noite eu gostaria de sublinhar apenas duas expressões da palavra de Deus, que estão lá no Evangelho de Lucas, capítulo de número 1. Expressões proferidas por Maria, a mãe de Jesus, quando ela, depois de ter se deparado com o anjo, mais especificamente versículos 36 a 38, e eu leio excepcionalmente essa noite na versão A Mensagem, do Eugene Peterson. Então, Lucas, capítulo de número 1, versículos 36 a 38, a palavra de Deus diz assim: saiba que sua prima Isabel engravidou apesar da idade. Todos comentavam que ela era estéril e agora está no 6º mês de gravidez. Como você pode ver, para Deus nada é impossível. E já sem se conter, Maria exclamou: agora tudo está claro. Sou serva do Senhor, quero fazer a sua vontade. Que aconteça comigo conforme todas essas palavras. Eu quero orar mais uma vez com você. Senhor Deus, que através dessas duas expressões trazidas aqui por Maria, essa mulher que teve o privilégio de gerar Jesus, o Cristo, que nós possamos refletir sobre o verdadeiro significado dessa data. Um significado que não tem uma conotação como, de repente, hoje muitos comemoram, quase como uma deturpação daquilo que é a intenção do seu coração. Mas para nós é uma data simbólica, é uma data pontual, é uma data que nos leva à reflexão, nos leva a repensar muitas coisas. Portanto, que nesse breve momento, nessa breve reflexão, o Senhor possa acalentar os nossos corações, o Senhor possa aquecer os nossos corações e possa ministrar também as nossas mentes. Assim oramos no nome de Jesus. Amém e amém. É interessante que quando perguntado sobre qual seria o maior mandamento de todos, Jesus Cristo, ele disse: ame o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com todo o teu entendimento. Se ele faz essa separação, é óbvio que há uma divisão naquilo que é amar a Deus com o coração e com o entendimento. E eu penso que, refletindo sobre o Natal nos traz essa conotação dupla. Aliás, como o Evangelho todo nos traz uma conotação dupla. De repente, a crise de muitos cristãos hoje é porque se tornaram grandes apaixonados, ou seja, amaram a Deus com seus corações, sem refletir a partir do seu intelecto, sem prestar a Deus um culto racional. E de repente outros cristãos racionalizaram tanto o Evangelho, racionalizaram tanto o amor de Deus, que deixaram de se apaixonar pelo Cristo, por aquilo que a salvação tenta nos trazer. Portanto, que eu creio, é preciosa essa expressão de Jesus, quando Ele nos diz que nós devemos amar a Deus de todo o coração. O Evangelho não é desprovido de emoção, porque não pode ser desprovido de emoção aquilo que tem como plataforma suprema o amor de Deus. Mas o Evangelho não é um emocionalismo barato. O Evangelho, ele é fruto de reflexão, porque ele nos desafia, ele nos leva ao que o Paulo chamaria, repito, a um culto racional. E talvez esse é o equilíbrio, talvez é isso que nós estamos buscando. Um culto que é adoração, que é entrega, que é abandonar aquilo que somos, sem reservas. Mas é um culto racional.
Nós louvamos a Deus e nós entendemos o porquê nós louvamos a Deus. E quando nós chegamos perto do Natal, todo ano, não são poucas pessoas que me perguntam, alguns de modo muito legítimo, acho que a grande maioria de modo muito legítimo: Diego, mas esse negócio do Natal, mas é uma festa pagã, não é uma festa pagã? Isso é verdadeiro, não é verdadeiro? E o tal da árvore, e aquele negócio todo? E a maioria dos irmãos que me perguntam com o coração desejoso em de fato ser levado à verdade. Alguns outros já perguntam como querendo desaprovar. Eu penso que não tem coisa mais triste do que não comemorar o Natal. Nós estamos na semana do Natal e tem cristãos que não comemoram o Natal por uma questão tão pequena. Porque Jesus não nasceu no dia 25. Irmão, o que menos importa se Jesus nasceu no dia 25 ou não, de verdade. O que importa é o símbolo disso para nós. Se foi 25 de dezembro, se foi 24, se nem foi dezembro, pouco importa. O que nós comemoramos no Natal? No Natal nós comemoramos uma afirmação. A afirmação de que a graça triunfou sobre o juízo. A graça triunfou sobre o juízo. E a Maria entendeu isso. Certamente a Maria entendeu isso, porque você conhece a história, então eu não preciso reproduzi-la aqui como um conto de Natal, o que aconteceu, e o anjo veio, e depois a viagem que foi feita, mas eu queria trazer a nossa atenção para essas expressões aqui que Maria profere ao anjo. A primeira delas é que ela diz: agora tudo está claro. Diante da revelação do Deus homem, tudo se torna claro. E isso tem uma conotação primeiramente para Israel. Porque quando nós voltamos ao livro de Gênesis, o livro dos princípios, capítulo de número 3, no mesmo capítulo onde nós vemos a queda, nós vemos já o plano de redenção em ação. Não é que o plano de redenção agora é pensado, mas é que o plano de redenção é colocado em ação. Porque o plano de redenção já havia sido pensado desde quando? Desde a eternidade passada, seja lá o que for isso. Uma vez que eternidade não é um tempo que não acaba, mas é um tempo sem tempo. Então, quando a palavra de Deus diz que o cordeiro foi escolhido, o cordeiro foi imolado, o cordeiro foi preparado para o sacrifício antes do princípio, isto é, antes da Trindade resolver criar o mundo e criar a humanidade, o plano da redenção já estava pronto. Porque Deus cria o ser humano, Deus cria a humanidade, sabendo que se desse-nos arbítrio, se desse-nos o poder de escolha, nós escolheríamos a nós mesmos. Ou seja, entre a fidelidade a Deus e a fidelidade a nós mesmos, a Trindade sabia que nós seríamos fiéis a nós mesmos em detrimento de toda a fidelidade, inclusive a fidelidade ao nosso Criador. É por isso que a Trindade não é pega de assalto quando Eva come do fruto e Adão faz a mesma coisa. Mas em Gênesis 3 nós temos o relato da queda, e também em Gênesis 3 nós vemos aquilo que os teólogos vão chamar de proto-evangelho. É a primeira vez onde o evangelho é anunciado, mesmo no Antigo Testamento. Porque é ali onde é falado para a mulher que o descendente dela, que a semente dela haveria de triunfar onde a humanidade fracassou. Isto é, que o descendente da mulher, apontando para a vinda do Messias, haveria de esmagar a cabeça da serpente. O que isso gera é um cronômetro, por assim dizer, na nação de Israel. Porque agora, desde Eva, toda a humanidade, e aí Deus cria para si uma linhagem de um povo escolhido. Ele começa com um homem chamado Abraão. Ele chama Abraão de Ur dos Caldeus, de em meio à Mesopotâmia, e ele fala: Abraão, eu quero te tirar da tua terra, do meio da tua parentela, eu quero que você saia daí e vá para uma terra onde eu vou te mostrar. E Abraão começa a caminhar mesmo sem saber onde essa caminhada vai dar, porque tudo o que lhe é suficiente é saber que Deus está lhe guiando. Aliás, esse é o princípio de fé. Fé não é saber onde esse negócio todo vai dar, fé é saber que aquele que me guia é fiel. Então, eu não sei qual será o próximo passo, mas se o meu Deus tem guiado, então para mim isso me basta. Esse é o princípio de fé. E Abraão vai. E Abraão tem promessas da parte de Deus.
E Deus chega em um momento e fala: Abraão, a partir da sua descendência, a partir de você e da sua esposa, eu vou trazer uma linhagem, eu vou trazer um povo, e o Messias virá daí. E Abraão e Sara, eles guardam aquilo no coração. E o tempo se passa, e o tempo passa, e eles vão envelhecendo, e Sara é estéril. Até que num momento vem anjos visitá-los e fala que ela vai dar à luz a um filho. Ela dá uma risada quase como um escárnio, sarcasticamente pensando: não, nós já temos idade para ser avô, bisavô, não, já foi. E eles tentam manipular o plano de Deus, porque Abraão se deita com a escrava. Não era isso que Deus tinha para eles. A linhagem viria de Abraão e Sara, e a partir dali vem o seu filho Isaque, que vai dar origem depois a Jacó, que vai dar origem a tantos outros. E essa linhagem vai se passando, forma-se então uma nação, a nação de Israel. Mas aquela nação que chega ao Egito com algum poder e algum referencial através de José, vai perdendo o seu poder e se torna escrava. 400 anos, nada acontece. Até que Deus levanta um libertador, o Moisés, que também tenta fazer as coisas à sua própria força, até que de fato ele entende como as coisas haveriam de ser pelo braço forte do Senhor. E a história segue, a história de Israel segue. Você conhece a ideia das pragas, e depois a peregrinação de 40 anos pelo deserto, e Deus guiando de dia à noite, o maná, as codornizes, a água saindo da rocha, a abertura milagrosa do Mar Vermelho. Moisés se vai, entra Josué, eles adentram a terra prometida, a terra dos cananeus, onde habitavam gigantes, cheio de cidades fortificadas, mas Deus estava com ele, então eles vão adiante. E Israel se ensoberbece, Israel se prostitui espiritualmente, adultera, por assim dizer, com outros deuses, e vem julgamento. Aí depois Deus levanta um juiz, e Israel é reestabelecido espiritualmente. Aí de novo eles pecam e eles adulteram, e Deus envia juízo, e depois Deus envia um juiz como um libertador, e a história se segue. Mas nesse momento, depois dos profetas, depois de vários acontecimentos, depois de toda a história de Israel, depois de tanto tempo desde o Gênesis, nesse momento, Deus não falava há mais ou menos 400 anos. É o período intertestamentário, entre o Antigo e o Novo Testamento. Quando você estuda a palavra de Deus, Deus está em silêncio, os profetas não falam mais. E isso é um problema, por quê? Porque por falta de profecia, o que acontece, diz a palavra de Deus? O povo perece. E não profecia no sentido de uma revelação daquilo que há de acontecer, mas profecia no contexto de a palavra de Deus sendo manifesta em meio ao povo. Nós precisamos de profecia. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus, a voz profética de Deus nas nossas vidas, através hoje da palavra. Mas Deus estava em silêncio, até que vem um anjo para uma adolescente. E o anjo fala: bom, você vai gerar aquilo que toda mulher da nação de Israel sonhou. Que de todas as épocas e de todas as eras, e através de toda a história da redenção, sem dúvida alguma não tem uma mulher judia que não sonhou em trazer ao mundo o Messias. E o anjo fala: essa é você. Começa ela a ficar meio suspeita. E ele fala: aliás, sua prima Isabel está grávida. Ela era estéril. Quando ele fala isso, e ele diz: para que você saiba que para Deus nada é impossível. O que a Maria consegue dizer a partir disso? Agora tudo está claro. No Antigo Testamento era muita sombra, no Antigo Testamento era uma fumaça, no Antigo Testamento era muito símbolo, e no Antigo Testamento, não perca isso de vista. Por que é o Antigo Testamento? Porque é a antiga aliança, aliança pautada no quê? Na lei. São os 10 mandamentos, são os ritos, é o guardar o sábado, é a circuncisão, é um povo que precisa ser blindado porque ainda não gerou uma consciência.
É um povo que ainda vive pelo sim e pelo não, e pelo faça e pelo não faça. É um povo que precisa ser tutelado. Aliás, a lei é um tutor. O Paulo haveria de nos dizer no Novo Testamento. A lei é um tutor até Cristo Jesus. Então, até aqui, por séculos, o que é que o povo aprende? Aprende a relacionar-se com Deus, baseado naquilo que pode e naquilo que não pode, naquilo que deve e naquilo que não deve, numa lei que vem de fora. Todos os sacrifícios, você pensa nos sacrifícios da comunhão, você pensa no Yom Kippur, que é o dia da expiação, onde uma vez por ano os seus pecados haveriam de ser perdoados com o sacrifício de um animal. Isso é símbolo, isso é um código, isso é uma mensagem. O povo de Israel pensava que era aquele animal que trazia o perdão, mas agora na revelação de Jesus, a Maria diz: agora tudo está claro. E tudo ficaria claro para nós também. Porque agora nós entendemos que nós não somos mais governados de fora para dentro. Porque o Natal é exatamente essa outra afirmação de que nós não vivemos mais por ritos, regras e sombras que vêm do lado de fora. O Natal é para nós um referencial, porque a luz brilha em meio à escuridão dos homens. Tudo fica claro. E essa é a verdade das nossas vidas em Cristo Jesus. Porque antes de Jesus, antes do Natal, nós poderíamos dizer, nós estávamos em plena escuridão. Nós estávamos mortos em nossas transgressões. Quando Jesus olha para uma multidão, sem ele, sem o seu referencial, o que ela diz sobre essa multidão? Ou ele diz sobre essa multidão? Nós vimos no Evangelho de Marcos: ovelha sem pastor, é gente perdida, é gente angustiada, é gente que sofre, é gente que chora, não um choro legítimo, não é um choro de compaixão, é um choro de impotência, que chora porque sabe que não há outra oportunidade, não há outra alternativa. Você conhece a sua vida sem Jesus, você sabe como era a sua vida sem Jesus, pelo que você vivia, qual era o teu referencial de vida, o que te norteava? Você sabe o quanto você olhava para os relacionamentos como plataforma de provisão e de aceitação, que a tua identidade estava baseada naquilo que você tinha, e naquilo que você mostrava que você tinha, e com quem você andava, que a tua identidade estava baseada em quanto você tinha ou não tinha no banco. Era muito triste, era escuro, mas agora tudo fica claro. E o que fica claro, sobretudo, é tal como para a nação de Israel, assim também para nós, é que agora, a partir do advento, da revelação do Natal, nós não caminhamos mais na lei, nós caminhamos no amor. E sabe o que isso gera? A segunda expressão: sou serva do Senhor, quero fazer a tua vontade. Que aconteça comigo conforme todas estas palavras. Não é sou servo do Senhor e preciso fazer a tua vontade a partir de uma obrigação. Eu faço a tua vontade porque eu quero fazer a tua vontade. Não há nada mais trágico do que cristãos que ainda vivem a partir de uma lei que os rege pelo lado de fora. Não é que através de Cristo e a partir de Cristo, agora nós vivemos apenas para nós mesmos porque a graça nos transforma em seres inertes. Não. A partir de Cristo e através de Cristo, a graça nos transforma em servos, mas agora nós não somos servos como quem é um escravo, que não tem mais vontade. Nós somos servos como aquele que é um filho. E às vezes Deus está nos chamando de filhos e nós queremos ainda viver como escravos, regidos pela lei. E eu fico fascinado com essas palavras de Maria, porque é exatamente isso, ela entendeu. Em Jesus, em primeiro lugar, tudo fica claro. E em segundo lugar, agora eu vivo segundo a sua vontade. Segundo a sua vontade, fruto de consciência. Para o que nós vivemos? Qual é o objetivo máximo da nossa vida? Qual é o sentido, a partir de uma expressão filosófica, qual é o sentido das nossas vidas? Se eu lhe perguntasse individualmente, qual seria a sua resposta? Pense aí consigo mesmo.
tenho falado com vários jovens, não apenas jovens, mas várias pessoas. O que você quer da vida? Aliás, fim de ano é um bom momento para nós fazermos resoluções, né? E aí, sei lá, quantos anos nós temos? Aqui nós temos uma variedade, aqui uma taxa demográfica plural. Então, tem os mais novos, tem os mais velhos, mas nós já deveríamos ter aprendido, até mesmo os mais novos, de parar de lançar sobre o próximo ano esse senso de satisfação e de completude das nossas vidas, como se o próximo ano, não, aquele ano vai. 2016 é o ano. É o ano da virada. É o ano que eu vou conquistar todos os meus sonhos. E glória a Deus se você conquistar teus sonhos. Não sei quais são teus sonhos. E que Deus te ajude. Amém, está tudo certo. Mas para que você vive? Aí eu pergunto para os jovens. Eu estava falando com um jovem em específico outro dia. Ele falou, é isso aí mesmo. Eu falei, qual o teu objetivo? Ele falou, fazer uma faculdade. Para quê? Para ter um bom emprego. Para quê? Para poder ter uma vida digna. Para quê? Para poder um dia comprar uma casa. Para quê? Para ter um carro. Para quê? Para poder dar um respaldo à minha família. Para quê? Para poder criar meus filhos. Para quê? Para mandar meus filhos para uma boa escola. Para quê? Para estudando numa boa escola eles passarem numa boa universidade. Para quê? O ciclo só continua. Em Jesus, amigo, tudo fica claro. Em Jesus as coisas são colocadas em uma perspectiva correta. Você vive para quê? Se perguntássemos isso para Maria, ela responderia, eu vivo para fazer a vontade de Deus. É para isso que eu vivo. Porque só há sentido na vida se eu realizar a vontade de Deus. E aí eu me lanço diante da vontade de Deus. Talvez nós fomos ensinados de diferentes maneiras, como se pedir a vontade de Deus fosse um risco. Como é que pode ser um risco um Deus que tanto nos amou? Então não é um risco poder dizer que aconteça comigo conforme todas essas palavras. Se nós fizéssemos uma transposição para a palavra no singular, não aquilo que o anjo disse para Maria, mas aquilo que Deus revelou a nós, que aconteça conosco aquilo que diz a palavra de Deus, meus irmãos, não há segurança maior na nossa vida do que nos lançarmos sobre a palavra de Deus e dizermos que aconteça comigo, que aconteça conosco, tudo quanto é a sua vontade revelada na sua palavra. Aí a minha vida encontrou sentido. Porque às vezes nós conhecemos a Jesus, mas a nossa fé ainda é uma fé juvenil. E é uma fé juvenil porque nós temos fé em Jesus. Maravilhoso. Mas nós não fazemos uma ruptura e uma transição para ter a fé de Jesus. Ou seja, nós vivemos ano após ano, pensando em como Jesus pode nos abençoar. E Ele tem abençoado, você sabe disso. Ele tem nos abençoado com bênção sem medida. Mas ano após ano, Jesus me abençoar. Portanto, eu tenho a fé que Jesus pode, eu coloco minha fé em Jesus, o que já é muito bom, mas eu não tenho uma fé que me transforma como Jesus. Esse é o verdadeiro alvo da fé. Então, quando nós lemos os evangelhos e nós vemos, por exemplo, Jesus curando um cego, Jesus curando, como nós vimos no último domingo, um surdo mudo. Se eu pintasse um quadro aqui, de um lado eu ponho o surdo mudo, do outro lado eu ponho Jesus, com quem que você se identifica imediatamente? Com o surdo mudo, certo? Que precisa ser tocado por Jesus, que precisa ser curado por Jesus, que precisa ter seu ouvido aberto, que precisa ter sua língua aberta. Tudo bem, mas até um momento. Porque na verdade nesse quadro, chegará um momento onde nós não temos mais que nos identificar como surdo-mudo, nós temos que nos identificar com Jesus. Por quê? Porque nós, tal como Jesus, seremos instrumentos de Deus para a cura dos outros, não apenas para a absorção da bênção. Isso muda tudo.
O Natal ficou para trás. O que isso quer dizer? Que a revelação já aconteceu. Portanto, nós não buscamos a bênção que virá. Nós buscamos e agradecemos melhor do que buscamos. Nós agradecemos pela bênção que já veio. Quando nós entendemos isso, nós temos um norte. Nós temos um referencial. Tal como Maria, se nos perguntássemos: tua vida está clara? Nós diríamos sim, a partir de Jesus, agora tudo ficou claro. Você tem sentido para a sua vida? Sim, o sentido da minha vida é fazer a vontade de Deus, para que através da minha vida, outros conheçam aquele que é o meu Salvador, aquele que é o meu Redentor. Essa é a mensagem do Natal. Que a graça de Deus triunfa sobre a possibilidade do juízo, porque nós não merecíamos nada, mas ainda assim Ele insistiu em enviar o Seu Filho, o Deus homem, e habitar entre nós, e morrer na cruz pelos nossos pecados, e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e nos conceder o Espírito Santo, e prometer que um dia viria nos buscar. Para quê? Para que nós tivéssemos o conhecimento de quem Ele é, do seu infinito amor. Então que em cada Natal, embora nós pudéssemos sublinhar tantas outras expressões e tantas outras verdades sobre essa data, que nós possamos guardar essas duas realidades em nossos corações. Que a partir de Jesus, tudo fica claro na nossa vida. O que não quer dizer que nós não teremos dúvida, mas no essencial, tudo ficou claro. Eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu estou indo. E o que isso gera em mim? Um coração de serviço. Pessoas que não por uma lei que é imposta do lado de fora, mas sendo compelidos de dentro para fora, nós dizemos: eu sou servo do Senhor, nós somos servos do Senhor, e nós queremos nos lançar para o cumprimento da sua vontade. Que todo o mundo ouça do nosso amor sobre Jesus Cristo e para Jesus Cristo. Que nesse Natal você possa refletir sobre essa verdade tão simples, essa verdade de que a graça de Deus nos abraçou, nos acolheu, e que por causa disso nada é impossível para Deus. Amém?